E aí, pessoal, bom demais. Hoje é domingo, dia 3 de outubro. Hoje nós vamos ter uma história muito interessante de um indivíduo que era um improvável e que Deus o fez se tornar provável, né? Esse camarada chamava-se Neemias. Neemias era copeiro, né, do rei Artaxerxes. É isso. Muitos do povo de Israel haviam sido levados, né, por Babilônia, para Babilônia e outros lugares. E Neemias servia como copeiro do rei Artaxerxes. E em um determinado momento o irmão dele veio visitá-lo, né? E nessa visita o irmão trouxe uma notícia que desagradou muito a Neemias, né? Entristeceu o coração dele. Bom dia! Bom dia! Então, o que aconteceu? Neemias, ao se entristecer, ele jejuou e orou a Deus por um tempo, né, até obter uma resposta, até obter uma visão. Aí Deus deu a ele a visão da reconstrução dos muros de Jerusalém. É uma história muito interessante, porque essa história ela traz, né, a visão, a fé, né, a visão, isso, a restauração, né, a reconstrução dos muros, o plano, né, feito por Neemias e a ação, como foi que ele agiu. E também tem algumas outras coisas que a gente precisa incluir, que são as objeções, né? São os contratempos, os adversários, aqueles que querem te ver bem, mas nunca melhor que eles, ok? Isso existe muito, né? Na nossa vida a gente tem muito disso. As pessoas querem te ver bem, desde que você não esteja melhor que eles, ok? Mas o que aconteceu com Neemias? Neemias, após jejuar, num dos momentos que ele foi servir ao rei, o rei verificou que ele estava com o semblante entristecido. E o rei disse para ele: nunca te vi assim, o que está acontecendo? E aí tem um fato interessante, capítulo 2 do livro de Neemias, que Neemias inventou naquele momento a oração relâmpago, né? O que ele fez? Eu fiz uma rápida oração a Deus e coloquei minha petição ao rei. Mas ele já tinha recebido a visão, Deus já tinha dado a ele a visão, Deus estava agora dando a ele a provisão, ou seja, os recursos para que aquela visão se tornasse efetiva, ou seja, para que ela fosse realizada. O que aconteceu então? O rei, por ele ser uma pessoa de confiança do rei, ele era copeiro, ele era o cara que bebia os vinhos, as bebidas que o rei ia comer, era ele que provava primeiro. Então o rei tinha muita confiança nele. Então não havia dúvida quando ele apresentou, né, os fatos ao rei. O que o rei fez? Consentiu que ele se ausentasse. E pelo livro a gente sabe que ele se ausentou aproximadamente 12 anos. Bom dia! Bom! E aí ele já começou ali mesmo, que ele já tinha um plano na cabeça. O que eu preciso fazer? Quando a gente vai realizar alguma coisa, quando Deus nos dá uma visão, não é isso? Seja ela uma visão cristã, né, de propagação da palavra, seja ela uma visão comercial, de um negócio, de alguma coisa, o que nós precisamos fazer? Plano para aquilo. E Neemias tinha planejado, não é isso? Bom dia! Neemias tinha planejado. Ele já foi e começou a colocar o plano em prática. Primeira coisa que ele fez, perguntou, disse pro rei:
autorizações para passar pelas fronteiras. Vou precisar de madeira, materiais. Então ele ali já pediu ao rei que o rei o contemplasse com essas autorizações, essas cartas, não é isso? E o rei então o fez. Aí ele foi para Jerusalém, plano na mente e língua dentro da boca, ou seja, não era para contar para ninguém, não é isso? E ele não contou para ninguém. E ele então começou a executar o plano no local. Foi visitar a situação, né, dos muros, não é isso, de Jerusalém, à noite, com algumas poucas pessoas, sem, entretanto, comentar com ninguém o que ele ia fazer. Depois que ele verificou tudo, ele já tinha material, mas precisava de uma coisa que era engajamento de pessoas. O que ele fez? Reuniu com todos e falou: vamos reconstruir o muro? Estou vendo a situação, essa situação deplorável do nosso povo, e não é isso que Deus quer para nós. Vamos reconstruir esse muro? E aí ele, ao colocar o plano em execução, vejam só o que esse camarada fez. Ele dividiu o plano em fases. Ele começou o engajamento das pessoas, distribuição de tarefas, certo? E ele, uma coisa importantíssima, cada um começou a construir próximo à sua própria casa. Olha que coisa interessante, porque economia de tempo, né, economia financeira, porque evitava transporte, economia de recursos, não é isso? Porque facilitava tudo. E aí o que aconteceu? Logo depois, quando ele começou a fazer isso, começaram as objeções. Aqueles que são do contra começaram a debochar, né, a irritá-lo, a trazer más notícias, não é isso? Ele então simplesmente não deu ouvido. E quantas vezes a gente recebe essas objeções, não é isso? Bom dia. Bom. E aí a gente acaba, vou mexer com isso não. Isso não é para mim. Não é isso? Se fosse de Deus, não ia ter tanta objeção. Não ia ter tanta gente contra. O exército de Satanás está cheio. Vocês sabiam disso? Satanás está assim de demônios para poder te fazer desistir, para fazer com que você vire as costas para a visão que Deus te deu. O que Neemias fez? Simplesmente não os ouviu. Esses caras convidaram Neemias várias vezes para corrigir, para conversar com ele. Ele falou: cara, tenho obra para fazer, eu tenho coisa, eu estou empenhado em algo de muito maior valor, não tem tempo para vocês não. É isso que nós precisamos fazer com os nossos opositores, com as objeções que aparecem no nosso caminho. Ok? É isso aí, pessoal. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é uma história extraordinária, aplicável à nossa vida. Pensem bem. Essa história de Neemias é algo extraordinário. Façam um excelente domingo. Fiquem com Deus.